diretor-geral, Dr. Rui Moraes Cruz, presidente desta mesa, prezado amigo, professor Humberto Ávila, meus caros amigos, eu tenho muito prazer de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema do neoconstitucionalismo e do ativismo judicial no Brasil de hoje. Na verdade, eu pretendo lançar um olhar para trás e procurar compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre um conjunto relevante de transformações ocorridas no direito constitucional e na prática judicial brasileira dos últimos anos. Por sorte, eu fui convidado a olhar para trás e fazer esta reflexão, porque eu sou ruim de prognóstico. Há alguns anos atrás, em 1978, eu me lembro de ter escrito um artigo que dizia: o mundo caminha inexoravelmente para o socialismo. De lá para cá, caiu o Muro de Berlim, desfez-se a União Soviética, a Europa Oriental abriu a sua economia e até a China já pratica o capitalismo selvagem. De modo que eu tenho me dedicado nos últimos anos à atividade um pouco mais segura de comentarista de videotape. Depois que acontece, eu vou lá e faço todas as reflexões possíveis. Embora a minha observação a propósito do socialismo diante desse resgate keynesiano da economia contemporânea, pode ser que eu só tenha errado quanto ao timing. O direito constitucional nos últimos 50 anos passou por um conjunto muito significativo de transformações, que mudaram o modo como ele é pensado e praticado, no mundo em geral e especialmente no Brasil, nos últimos 20 anos. E eu diria mais destacadamente ainda nos últimos 10 anos. Esse conjunto de transformações que identificam um modelo que pode ser identificado por qualquer nome, mas que algumas pessoas referem como neoconstitucionalismo. Ele pode ser descrito tendo em linha de conta 3 marcos relevantes. Em primeiro lugar, um marco histórico. O que assinala este novo modelo de direito constitucional é o constitucionalismo do segundo pós-guerra, que começa com a reconstitucionalização da Alemanha, da Itália, que na década de 70 chega à reconstitucionalização da Espanha, de Portugal, e na década de 80, no final da década de 80, a Constituição Brasileira de 1988, que fez a travessia bem-sucedida de um Estado autoritário para um Estado democrático de direito. O segundo marco relevante a ser assinalado nesse conjunto de transformações passadas pelo direito constitucional é um marco filosófico. Nós mudamos o nosso modo de olhar e nos comportarmos diante do direito, tendo surgido uma fase que tem sido cognominada de pós-positivista, uma fase em que, sem desprezo à legalidade, o direito, no entanto, se liberta em alguma medida da legalidade estrita e se aproxima da filosofia moral, se aproxima da filosofia política. E nós vivemos, portanto, um momento em que a argumentação jurídica inclui a teoria dos valores, inclui preocupações com a legitimidade democrática, um ambiente no qual a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais passam para o centro do sistema jurídico, e um ambiente no qual a justificação das decisões já não faz apenas pelo critério formal ou pelo argumento de autoridade. É preciso justificá-las demonstrando que elas realizem o bem, o correto, o justo. E, portanto, há uma reabilitação do que em filosofia se denomina a razão prática. É preciso argumentativamente demonstrar que se está fazendo o que é certo e justo. Esta mudança de perspectiva, que pode parecer sutil
para quem está vivendo o momento, é, na verdade, uma revolução silenciosa nas consciências e na percepção do mundo e das pessoas. E, por fim, a terceira grande mudança, o terceiro grande marco que assinala o novo modelo, é um marco teórico, que identifica 3 mudanças relevantes de paradigma na prática jurídica recente. A primeira dessas mudanças é o reconhecimento de força normativa à Constituição e, no caso brasileiro, a conquista de efetividade pelas normas constitucionais. Isso pode parecer natural e óbvio para quem esteja chegando agora, mas reconhecer e tratar a Constituição como uma norma e como um instrumento de trabalho de procuradores, juízes, membros do Ministério Público, também é uma revolução profunda. Nós éramos herdeiros de uma tradição europeia em que a Constituição era compreendida como um documento político e que não tinha aplicabilidade direta e imediata antes que houvesse a intermediação do legislador ou do administrador. Pois isso é história. Hoje em dia, os operadores jurídicos, os intérpretes, devem aplicar a Constituição direta e imediatamente, mesmo quando o legislador e o administrador tenham permanecido inertes. Portanto, esta é uma mudança importante de paradigma, a força normativa da Constituição. A segunda mudança de paradigma é representada pela expansão da jurisdição constitucional. A Constituição vira um documento normativo e os tribunais passam a ter o papel de protagonistas na concretização da Constituição, na concretização dos direitos fundamentais. A verdade é que a segunda metade do século XX assiste à vitória do modelo americano de direito constitucional, que sempre foi fundado desde Marbury versus Madison, julgado em 1803, na ideia de centralidade da Constituição e supremacia judicial na determinação do sentido da Constituição. Este foi o modelo que prevaleceu sobre o modelo europeu, que era um modelo fundado na centralidade da lei e na supremacia do parlamento, um modelo no qual não havia controle de constitucionalidade. Vem a Segunda Guerra Mundial, os países europeus se reconstitucionalizam e, a partir da Alemanha, todos, um a um, vão criando o seu controle de constitucionalidade e o seu tribunal constitucional. Não importa que processualmente o modo de controle na Europa é diferente dos Estados Unidos. O que venceu foi a ideia de que a supremacia é da Constituição e quem dá a palavra final sobre o sentido da Constituição é o Poder Judiciário. Esta foi outra grande mudança de paradigma ocorrida no nosso tempo. E a terceira e última mudança de paradigma foi uma revolução ocorrida na interpretação constitucional. A complexidade do mundo, o pluralismo, a diversidade, tornaram necessário o desenvolvimento de novas ideias, de novas categorias, superação de velhas premissas e, portanto, a interpretação constitucional, também ela, passou por uma revolução metodológica e conceitual que introduziu no ambiente de debate ideias como normatividade dos princípios, colisão de normas constitucionais, ponderação, argumentação jurídica. Todos os conceitos verdadeiramente relevantes mudaram. Quem passou 20 anos fora do direito e estiver chegando agora de volta não vai entender o que está acontecendo.
salva a vida dos nossos irmãos. O amor, o adulto pela felicidade, estão no centro da principal influência atos e no centro das principais religiões. O amor é bom para aquele que luta, o amor incondicional dos pais pelos filhos, o amor dos filhos pelos pais, o amor é próximo, essa bênção representada pela fraternidade. O amor próprio, que nos dá paz e segurança no curso da vida, nos leva ao amor físico, o amor que dá paz e próprio. O terceiro também é importante, o amor apaixonado. Que o amor não é por um amor, é um amor por um homem, é uma pessoa por uma pessoa. A vida boa é feita dos nossos afetos. A vida boa é feita dos prazeres legítimos. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pode aqui em primeiro lugar o direito para o orientado de hoje. Porque aqui, primeiro lugar, vai para ele. O princípio é consequência natural dentro desta questão. Eu não quero lembrar que seja o primeiro da nossa vida pelo fato de por compartilhar os seus afetos com o que é possível. O amor é uma busca de preconceito que longe dos séculos, mas que todas as outras indiretas. A única possibilidade que é as celebrações de homens que encontram a sociedade de beleza e tolerância celeste e infinita. Pelas questões construtivas e duas dentro da família dele seriam estranhas. Preconceito não é respeitadas, apresentaram de miscigenadas o amor que é longe de ver o comum, mas que confessa os preconceitos homossexuais. Os canais que têm a vida 3 anos de prisão e trabalho forçado em razão desta profunda experimentação sexual. Em terceiro assunto, também muito importante, a ansiedade americana quando parece de novo de Vietnã, como a sexualidade não também as crianças desligadas das forças armadas e produzem uma coisa muito como a boa dona, a família dona, o amor alto, o suposto das forças armadas. O presidente do Brasil, como sabe muito a respeito da história,